Bom dia, igreja, bom dia. Comemoramos a alegria de podermos estar aqui de portas abertas, né? E pedimos a Deus que esta alegria seja preservada na nossa vida e concedida aos nossos irmãos que não têm esta alegria pelo mundo ainda hoje, né? Mas que bom. Como o pastor já disse, nós vamos começar um tema novo na EBD, né? Nós vamos começar a estudar o livro de Jó. E vamos começar a estudar a soberania de Deus e as adversidades da vida humana. Quando nós pensamos no livro de Jó, se alguém te perguntar, o livro de Jó é sobre o quê? Talvez você responda assim, o livro de Jó é sobre sofrimento. O livro de Jó, meus irmãos, é sobre soberania. Soberania, mesmo no sofrimento. E claro que, eu diria que quase todos aqui, se não todos, têm pelo menos uma noção da história de Jó, né? Do quanto Jó sofreu, de tudo que aconteceu com Jó, e nós vamos ler o primeiro capítulo. Mas eu já vou te desafiar, porque quando eu estava preparando a aula, esse é o desafio que veio ao meu coração, né? Tudo que Jó passou, como Jó reagiu, a nós pensarmos em nós mesmos. Quantas vezes nos aconteceram coisas realmente pequenas, mas que desestabilizaram nossos planos? Como a gente planejou que as coisas iam acontecer? E algo aconteceu e desestabilizou o nosso plano. Você bateu o carro. Nem machucou, mas bateu o carro. O quanto isso não nos desestabiliza. E nós já pensamos assim, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por quê? E começamos a encher Deus de porquê. Nossa, eu entrei na igreja e a Samanta e o João Pedro não me deram um abraço lá na porta. Não aconteceu, tá? É uma hipótese. Nossa, que coisa. Não, acho que ninguém nessa igreja gosta de mim, acho que nem venho mais, acho que nem vou ser crente mais. Quantas coisas pequenas nós potencializamos. Mas o livro de Jó também é um livro de quebra de paradigmas. Um paradigma que nós vamos quebrar logo no primeiro capítulo é o paradigma de que o rico não pode amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, nós precisamos começar a estudar a Bíblia de uma forma que realmente ela afronte os nossos conceitos e paradigmas, para que a gente possa chegar à conclusão de que Jó chegou lá no final. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso está longe ainda, ó, tem um trimestre até chegar lá. Mas é bom a gente ter isso em mente, que a palavra precisa nos desafiar, quem eu sou, né? Um dos textos de referência aqui é Abacuque. E nós sempre cantamos essa música que é belíssima, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira falte, acho que não é falte a palavra, mas minta, obrigada. Todavia me alegrarei. Será? Será mesmo? Quando eu canto essa música, eu sempre penso em mim e penso, Senhor, será que eu posso cantar isto? Se tudo isso me acontecer, ainda assim eu me alegrarei. Por quantas vezes o nosso coração se entristece em situações muito, muito, muito mais simples? E a gente se retrai naquela tristeza, e aí a gente duvida do quê? Soberania de Deus. Onde que está Deus? Deus me abandonou. Por que Deus? Eu não mereço isso, Deus. Por que eu estou sofrendo, Deus? Aí aqui, antes da gente entrar no videozinho que vai nos dar uma pequena visão do primeiro capítulo de Jó, antes da gente ler e começar a estudar, quando a gente começa a se perguntar por que eu estou sofrendo? Mas Nídia, sou tão boazinha. Eu não cometo aqueles pecados terríveis que eu listei na minha cabeça. Sou tão boa. Por que eu sofro? Não é justo que eu sofra. E o nosso Senhor?
Isaías vai dizer que ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. Que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. E nas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós servimos a um Deus que sofreu por nós. Quando Jesus, a Bíblia nos relata que ele suou gotas de sangue, eu já falei isso aqui outras vezes, isso não foi milagre, isso foi uma angústia tremenda. De um Deus santo, puro, que nunca conheceu o pecado, que estava em corpo humano como nós, que sentia as mesmas dores e sabia que ia ser torturado. Uma coisa que esses dias eu tive um episódio no trânsito, até estava falando ontem no almoço com o Josias e os meninos e a Bruna, a gente estava falando sobre isso, né? Quando nós somos insultados, nós nos sentimos aviltados. Nosso Cristo foi aviltado, foi insultado, foi morto. Sofreu algo, meus irmãos, que é praticamente impossível que um de nós aqui venha a sofrer. E nós nos perguntamos, por que eu estou sofrendo? Eu não mereço sofrer. Nós servimos a um Deus que sofreu por nós. Mas servimos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, inclusive o sofrimento. Dito isto, feita a introdução, hoje eu tenho que ficar de olho no relógio, que eu prometi para o pastor que eu vou terminar antes, por causa da assembleia, para o forno que você deixou lá no temporizador não queimar, ou frango, né? Lá em casa não vai ser frango, vai ser porco, né, pastor Sinésio? Porque nós estamos nessa linha aí. Mas não pode queimar. Vamos lá. Nós vamos assistir um pequeno vídeo que nos dá só uma introduçãozinha no livro de Jó. Provavelmente no andar do estudo vocês vão assistir outros vídeos, né? E eu aconselho você, meu irmão, além da leitura bíblica que está em Jó, leia Jó na leitura bíblica que nós estamos fazendo juntos como igreja, que você também assista bons pregadores sobre o livro de Jó, porque você vai se inteirando melhor da história do livro, e aí as aulas são mais proveitosas, tá bom? Outra coisa que é possível também, pastor, acho que a gente pode disponibilizar o link da revista no grupo da igreja, né? Então, nós vamos disponibilizar o link da revista, é uma revista da Convenção Batista Fluminense, muito boa. Então, baixe lá também, se você gosta de imprimir, imprima para você poder riscar, para você poder anotar, e vá seguindo também as lições, ok? Andrei, estamos prontos? Vamos lá, então, um pequeno vídeo de abertura. Afinal, quem foi Jó? Segundo Jó, capítulo 1, versículo 3, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que Uz ficava em uma região a leste de Judá, e talvez fronteiriça com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas. Porém, no total, ele foi pai de 20 filhas, pois os 10 primeiros filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido. Mas depois, Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, e continuamente ele orava e buscava Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Então, em qual época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz o seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. A melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal, pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos, e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. Num certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus nesse texto é a de que se trata dos anjos.
No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Mas será? Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos foram mortos a fio da espada. Como se não bastasse tudo isso, os filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em 4 minutos, você teve um resumo da aula toda. O primeiro capítulo que nós vamos trabalhar hoje, certo? Quem é Jó? Aí você vai me perguntar assim, não, mas quem escreveu esse livro? Eu quero saber. Quando o pastor Felipe vier aqui dar aula, você pergunta para ele. Existe uma corrente que defende que esse livro teria sido de Moisés, tá? Mas não há evidências para a gente afirmar isso, tá? Quando Jó foi escrito? Também não é possível precisar a época em que este livro foi escrito. Este livro é um grande poema que nos ensina sobre a soberania de Deus, que nos ensina sobre o agir de Deus nas adversidades da vida. Vamos ler, então, meus irmãos, os versículos de 1 até o versículo 5, e vamos falar um pouquinho do caráter deste homem, tá? Quem era Jó? Vamos começar, então, Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Quem gostaria de ler para nós, para que seja trazido o microfone até você? Rogério. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos, na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã, bem cedo, e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Então a Bíblia nos ensina que Jó era um homem íntegro, justo, piedoso. Nós temos uma equivocada interpretação do termo piedoso, que piedoso é aquele que dá coisas para os outros, faz coisas para os outros. Piedoso é aquele que é temente a Deus, certo? Andrei, bota lá para a gente o primeiro slide. Piedoso é aquele que é temente a Deus. Esses são o... Eu esqueci. Eu e os slides somos uma briga, mas eu esqueci desse, né? Que o livro de Jó nos leva a enfrentar temas como por que os homens sofrem e por que sofrem como sofrem. Porque os graus de sofrimento das pessoas claramente são divergentes, né? São diferentes. Esse livro é um caso notável de um sofrimento desmerecido. Por quê? Porque Jó era um homem íntegro, um caráter temente a Deus.
E é um exemplo também notável de fidelidade, mesmo diante das terríveis provações. Que isso é o que nós vamos ver ao final do capítulo de hoje. A fidelidade deste homem diante das provações. Pode ir para o próximo? Então, o caráter de Jó. Jó era um homem que temia a Deus e se afastava do mal. Deus mesmo, né, vai se referir a ele como um homem justo, um homem bom, um homem temente a Deus. E a Bíblia nos diz que ele se afastava do mal. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês. Um dia, conversando com um pastor que havia se afastado do alcoolismo há 22 anos, uma pessoa o interpelou e disse assim: se eu trancar você numa sala por 24 horas com a sua bebida preferida, você vai beber? A resposta dele foi: provavelmente sim. Por isto que eu tenho vivido a minha vida, para nunca entrar nessa sala. Isso é se afastar do mal. Não é brincar com o mal. Uma coisa que é importante que a gente fale também no início deste capítulo é o quê? O livro de Jó trata de catástrofes e sofrimentos imerecidos. Não trata de consequências. Então, quando eu não me afasto do mal, quando eu ajo loucamente, contrário àquilo que a Bíblia me orienta a fazer, eu colho consequências. E a graça de Deus age até nas consequências? Não tenha dúvida que sim. Mas as consequências nós sofremos porque elas são originadas no nosso pecado, no nosso comportamento, tá? Então, é diferente quando você tem que vender seu carro porque gastou loucamente, ou tem que vender seu carro porque está enfrentando uma situação de desemprego involuntária, que você não provocou. Consequência dos nossos pecados. Por isso é tão importante isto que Jó fazia, que é se afastar do mal. Jó também, nesse perfil dele, esses primeiros versículos nos mostram que ele tinha responsabilidade espiritual no lar. 10 filhos, meus irmãos, todos unidos. É muito provável que as filhas fossem solteiras. Por isso esse registro de que os filhos, já casados, donos da sua própria casa, convidavam também as irmãs. Era uma família que vivia em unidade. Unidade esta que deve ter decorrido justamente de um pai que sempre os guiou de acordo com a vontade de Deus. Dizem os psicólogos que a unidade dos irmãos não é o natural. Isso é ensinado. Por quê? Porque nós somos seres competitivos. Somos seres competitivos. Por isso é tão importante que os pais conduzam os filhos de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, inclusive para solidificar a unidade no lar. Porque é bem fácil quando é bebê, né? Você tem lá um filho mais velho, outro é bebê, protege o bebê, né? Porque o bebê ainda não pega o brinquedo, não quebra, não atrapalha a brincadeira, depois não começam até a discutir porque querem a mesma coisa. Então, Jó era um pai que cuidava espiritualmente do bem-estar dos seus filhos. E isso gerou filhos unidos. Mas era um homem também que procurava viver em santidade e se preocupava com a santidade dos seus filhos. Esse texto nos diz que quando os filhos acabavam as suas festas, ele chamava todos eles, era um homem que governava a sua casa, e dizia: agora nós vamos fazer todo o processo de purificação, e de madrugada ele se levantava e oferecia sacrifício, porque podia ser que algum dos filhos tivesse pecado. Olha a responsabilidade espiritual, não é? E aqui eu chamo a atenção que hoje nós não saímos aí sacrificando como eles faziam, que era um sacrifício de animais, né? O cordeiro perfeito já foi sacrificado.
Mas nós precisamos cuidar da santidade dos nossos filhos. E isso implica a gente não ser preguiçoso quanto a isso. É tão mais fácil deixar o adolescente assistir o que ele quiser e depois dar uma bronca nele, do que vigiar com cuidado o que é que os nossos filhos estão tendo acesso. Mas Peppa Pig, a criança fica lá um tempão entretida naquilo, e aí eu posso fazer meu serviço. Nós temos que ter cuidado, a santidade dos nossos filhos, os ataques espirituais que acontecem contra os nossos filhos, inclusive na internet, tá, meus irmãos? E é melhor prevenir do que remediar. Jó prevenia. Ele não sabia se os filhos tinham pecado, nem intenção, mas ele chamava eles lá e diziam: agora vamos nos purificar, eu vou oferecer sacrifícios. Liderança espiritual. Era um intercessor. Intercedia pelos seus filhos. E era fiel na fartura. Às vezes é mais difícil nós sermos fiéis quando tudo está indo bem demais do que quando a gente está arrebentado. Porque no fundo do poço só tem um lugar para onde olhar, para cima, e pedir misericórdia. Mas quando tudo está indo bem, aí que o caráter é testado. Por isso a gente tem esta impressão de que pessoas ricas não conseguem ser fiéis a Deus. Que, inclusive, é a primeira tese que Satanás vai usar contra Jó, né? Ele só é fiel porque ele é rico. Ele é provavelmente o mais rico do mundo nesse momento, né? Mais rico da sua região, do Oriente, né? Será que se eu e você fôssemos assim, muito ricos, muito mesmo, nós estaríamos numa EBD aprendendo mais da palavra do Senhor? Será que se você não tivesse que se preocupar com nada, nem com a sua aposentadoria, nem com os boletos que sempre vencem, nem com coisa nenhuma, ainda assim você buscaria ao Senhor? Sem ter necessidade de nada material. E a Bíblia nos diz que esse homem não tinha necessidade de nada. Ele não precisava pedir ao Senhor por uma família, porque ele tinha uma família enorme. Ele não precisava pedir ao Senhor pelo bom andamento desta família, porque ela já andava bem. Ele não precisava pedir recursos para pagar os boletos, porque ele tinha de sobra. Mas o caráter dele era íntegro e fiel. Ele servia ao Senhor com tudo que ele tinha. E às vezes, irmãos, a gente nós não conseguimos nos desafiar a pensar em nós em outras circunstâncias, né? Como eu seria se a minha vida fosse assim? E às vezes a gente precisa se enfrentar sobre isso, né? Porque o sofrimento, por vezes, nos é dado justamente para que nós possamos crescer espiritualmente. Porque senão a gente não cresce. Porque se nos for dado muito dinheiro, talvez a tendência do nosso coração é amar mais o dinheiro do que o Senhor. Porque o dinheiro não é o problema. O dinheiro só é o problema quando ele está entronizado na nossa vida. Dinheiro pouco é problema, né? Dá dor de cabeça. Mas dinheiro muito também pode ser problema se você colocá-lo no lugar errado. E Jó é a prova de que a riqueza não nos afasta de servir ao Senhor. Então, se você estava pensando aí contigo, mas também, né? Eu nunca vou ter que pensar nisso aí, porque a minha conta lá, quando eu abro o extratinho do banco, é sempre um vermelhinho, então eu não vou ter que pensar sobre isso. E eu vou te provar que você é mais rico do que você pensa. Por quanto você venderia a sua saúde? 1 milhão, 2, 10? 15, talvez? Por quanto você venderia uma mão? 2 milhões? 3? Olha, resolvia a sua vida. E os seus olhos que enxergam? Por quanto? Talvez aí um pouco mais caro, né? Quem sabe 1 bilhão, e aí você não ia ter que se preocupar mais em nada nessa vida, né? E a capacidade de ouvir? Por quanto você venderia?
Se você pensar bem, nós somos muito mais ricos do que nós pensamos. O filho perfeito que você tem, ainda que dê trabalho, ainda que às vezes dê dor de cabeça, ainda que dá despesa, principalmente os que estão com filho pequeno ou adolescente, né, dá uma despesa. Por quanto você venderia essa criatura? Por dinheiro nenhum nesse mundo. Nenhum. Nós somos muito mais ricos do que a gente consegue perceber. E às vezes nós nos sentimos tão pobres, tão injustiçados. Quando Deus nos concedeu riquezas que muitas pessoas dariam tudo o que têm para poder encontrar. Por quanto você venderia essa pessoa que caminha junto com você? Uma vida inteira. Tem uns que estão fazendo conta aí na cabeça, né? Mas no frigir dos ovos você não vende por dinheiro nenhum. Porque nós somos ricos, meus irmãos. Não é só o dinheiro, né? Aqui nós vamos tratar de um homem que era muito rico na questão do dinheiro também. Mas nós somos ricos, nós precisamos ser gratos e precisamos parar de achar que, nossa, coitadinho de mim, nada me foi dado, né? Nada me foi dado. Olha o fulano tem, olha, não ficou careca. Ou se é uma mulher, nunca engorda. Olha o carro que o ciclano comprou. Olha a casa que o Beltrano construiu. Isso tudo não é nada, meus irmãos, não é nada. A verdadeira riqueza nos foi dada. E a verdadeira riqueza, no final de tudo isso, sabe o que é? Você botar a sua cabeça no travesseiro e dizer: a minha esperança é que a minha alma imortal estará na glória com o meu Cristo. E não se preocupar, como algumas pessoas se desesperam a pensar na morte. O que vai ser depois da morte? E nós não precisamos fazer isso. Sabe, a tranquilidade de ver um filho sair pela porta e dizer assim: eu posso confiar que o Senhor está cuidando dele. Algumas pessoas não têm essa confiança. Riquezas que foram nos dadas, grandes riquezas. Então nós sabemos que este homem é um homem íntegro, um homem justo, um homem que agrada a Deus. E agrada a Deus a tal ponto de acontecer a cena que vai acontecer agora na sequência. Então nós vamos ler agora Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 19. O microfone está com você ainda, Rogério? Não? Alguém gostaria de ler para nós, 6 a 19? A Sônia vai ler para nós, amor. Tá aí, esse aí que eu não venderia por dinheiro nenhum no mundo. Aí, tá vendo? Você é muito querido, Josias. De 6 ao 19, Nídia. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia:
Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. Então Jó se levantou. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Desliguei. Muito bem. Tá ligado. Então, o diabo, essa é uma cena bastante interessante, né, que nos traz muitas dúvidas. Como assim? Como é que os filhos de Deus compareceram diante de Deus? Como é que o Satanás estava no meio deles? O que está acontecendo, né? Pode passar, Andrei. Vamos destacar aqui que o exemplo de Jó nos desafia a viver uma vida constante de devoção e colocar diante de Deus nossas preocupações, tanto pessoais quanto familiares. Coloque sua família diante de Deus. O Oséias gostaria de dar uma palavra, amor, já vão te levar o microfone. Deixa o Oséias falar e depois prosseguimos. Oi. A história de Jó me faz lembrar de um hino muito antigo, conhecido, não sei se é cantor cristão, se é um hino fora do cantor, fora do ordinário, mas ele diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, quando todo teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Era o que Jó fazia. Muito bem colocado. É do cantor cristão, né? É muito bem colocado, Oséias. Então, vamos lá. Essa cena, um tanto diferente, é registrada também no livro de Zacarias, tá? Este momento em que os seres celestiais, Zacarias 3, 1 e 2, depois você pode ler, que os seres celestiais comparecem diante de Deus, e há esta figura de Satanás, que é um termo que é traduzido como acusador, um promotor acusador, que está entre estes seres, que são os anjos, os teólogos interpretam massivamente que são os anjos, que comparecem diante de Deus. Essa era uma visão normal para a época, de que a administração do mundo era feita desta forma, e os seres celestiais compareciam diante de Deus para prestar contas, e dentre eles estava esta figura de Satanás. Aí aquelas perguntas assim bem malucas que a gente está na cabeça: mas como? Mas Satanás falava com Deus? Mas como? Mas como? Você pode perguntar para o pastor Felipe, ou a segunda sugestão é: cuida para chegar no céu, que lá você vai ficar sabendo como que acontecia, tá bom? Mas o importante é que a Bíblia nos relata que isso acontece e que o próprio Deus se refere a Jó. Você viu? Primeiro, de onde que você vem? Eu venho de rodear a terra. O que a Bíblia nos ensina sobre o nosso inimigo? De redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não podia tragar a Jó, como ele mesmo diz. A primeira tese dele é: Deus diz o quê? Você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra fiel como ele. Primeira tese do diabo é o quê? De Satanás. Vamos ao termo que está aqui no nosso. De Satanás é o quê? Primeiro, ele é rico. Riquíssimo. Tudo que ele põe a mão vira dinheiro.
Segundo, você colocou um muro de proteção em volta dele, a família dele, maravilhosa, não tem nenhum problema. Eu não posso chegar nele, nenhum mal chega nele. É por isso. Em outras palavras, é o quê? Ele não é fiel a ti. Ele é fiel às coisas que você deu para ele. E a pergunta que eu faço a você é: nós somos fiel ao nosso Deus, independente das circunstâncias? Ou somos fiéis às coisas que ele nos deu? Uma pergunta importante para a gente responder. E não é responder hoje e dizer assim: ai, não, sou fiel ao que ele me deu, então desisto. Não! Ensinar o nosso coração, confiar, ser fiel, buscar o Senhor. E aí Deus diz então: muito bem, vamos fazer um teste então. Eu autorizo você, e olha os limites da minha autorização. Você pode tocar tudo que ele tem, em tudo que ele tem, mas não toca nele. Porque para tocar na saúde de Jó vai ser uma autorização posterior. Não toca nele. Lutero, se eu estiver errada, os pastores que estão aqui presentes podem me corrigir. Dizia que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Embora, pelas regras espirituais pré-estabelecidas, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ele só pode agir nos limites que Deus permite que ele haja. E este texto nos mostra isso com muita clareza. Porque a primeira coisa que Satanás diz é o quê? É claro, você enriquece, você abençoa, há um muro em volta dele, ele está protegido, eu não posso tocá-lo, nada de ruim pode acontecer com ele. Então, por isso a Bíblia nos ensina a sermos vigilantes. Por isso a Bíblia nos ensina que nós não devemos deixar brechas para que o inimigo possa tocar a nossa vida. Brechas para que o inimigo possa tocar a nossa família. Então, as duas primeiras teses do inimigo é o quê? Se ele não tiver a riqueza que ele tem, ele desiste de te servir. Se ele não tivesse a família protegida que ele tem, ele desiste de te servir. Ele só é fiel a isso. E aí, então, acontece aquele pesadelo da vida de qualquer um de nós, né? Lembra que Jó não compreende o motivo do que vai acontecer com ele, porque ele não tem conhecimento desse diálogo aqui. Não tem spoiler. Ele não sabe que isso aqui aconteceu. O que ele sabe sobre ele é o quê? Eu tenho me mantido longe do pecado, temente a Deus, servido ao Senhor. E este homem vai enfrentar tudo que nós vamos falar aqui na sequência numa paulada só, meus irmãos. Numa só. Vale lembrar também que na cultura em que Jó estava inserido, a riqueza era uma expressão da bênção de Deus. A pessoa só enriquecia porque a bênção de Deus estava sobre aquela pessoa, conforme a interpretação deles, tá? E aí, de repente, o inimigo usa vamos botar o óculos. Fogo que desce do céu, vento que vem do deserto, os sabeus e os caldeus. Os 4 elementos que o inimigo usa para destruir tudo que Jó tinha. A coisa vai gradativamente piorando, né? Perde o gado e os servos que estavam cuidando do gado. Só escapei eu. Você imagina você, num belo dia, feliz da vida, orou pela manhã, fez a sua devocional, está contente, olhando a sua fazenda. Aí chega um servo e fala assim: você não tem mais uma cabeça de gado. Porque os sabeus levaram tudo, mataram todos os servos que estavam lá. Só sobrou eu para vir aqui te contar. Aí você pensa: meu Deus, que coisa, hein? Mas pelo menos eu tenho ovelha, né? Eu tenho muita ovelha, muita mesmo. Aí chegou outro e diz assim: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só sobrei eu para te contar. Aí você já começa a ficar preocupado. Mas o mundo está rodando de que jeito que isso está acontecendo, né? E fogo do céu ainda, pelo menos no primeiro, tinha quem culpar. Foram os sabeus. Agora foi fogo do céu.
Aí chega o outro e diz o seguinte: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só escapei eu para lhe contar. 3 servos e nada de bens mais, nem para pagar esses servos, porque tudo foi roubado. Mas até aí ainda poderia ter alguma estabilidade emocional. Porque Jó poderia estar pensando, como eu e talvez você, trabalho, nunca mais vou ficar rico desse jeito, mas trabalho e vou viver minha vida. Até aí não tem emocional ainda, né? São bens materiais. Embora às vezes a gente é tão ligado aos bens materiais que abala o nosso emocional, né? Mas aí é que chega a notícia terrível, né? Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio um vento do deserto terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Que notícia é essa? Quem poderia ouvir uma notícia dessa e permanecer estável emocionalmente? Ninguém. Nós temos aqui alguns queridos na nossa igreja que perderam seus filhos e a gente só pode imaginar a dor. Imagina este homem, os 10 filhos, ao mesmo tempo. Não por ação humana, mas porque veio um vendaval terrível do deserto. E talvez a primeira coisa que Jó poderia pensar é: Deus, como você fez isso comigo? Como? Passa mais um slide para nós, Andrei. E a pergunta que a gente precisa se fazer é se a gente consegue confiar em Deus quando tudo parece errado ao nosso redor. Ou será que a nossa fé está condicionada àquilo que está acontecendo? A gente canta, não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. E será mesmo que a gente não olha as circunstâncias? Você é um ser humano, eu sou um ser humano, é claro que a gente se abala, mas a questão aqui é que a aposta de Satanás era o quê? Ele vai renegar a fé, ele vai abandonar a fé. E às vezes por coisas tão pequenas a gente já quer abandonar a fé. Ah, não vou mais na igreja, não vou servir mais. Não. Nossa, imagina. A Sônia me olhou meio esquisito aquele dia. Não vou nem pisar lá na igreja mais. Coisas tão pequenas. E esse homem recebe uma paulada. Na verdade, 4, né? Uma em cima da outra. E a última é a pior de todas, né? É um nocaute em segundos, né? E é uma situação terrível, meus irmãos. E aí eu vou te lembrar de novo. Sofrimento imerecido. Porque ele não fez nada para que isso estivesse acontecendo com ele. Nada. Deixa eu só te trazer o microfone, Roger. Aí. De tudo que ele perdeu, nós está comentando agora, né? Animais, tudo mais, né? Os servos não tem jeito, não tem como falar, mas dos filhos, depois Deus deu de novo para ele 10 filhos, mas esses 10 filhos novos nunca substituirão o que perdeu. Não tem jeito de substituir. Se Deus nos tivesse dado outro filho depois que nós perdemos o Lucas, não substituiria o Lucas. Então é a coisa que a gente precisa compreender. Depois Deus deu mais 10 filhos. Não, Deus não substitui de forma alguma, né? Deixa eu aproveitar aqui. Depois a gente vai ver mais para frente, talvez dando um spoiler. Deus dobrou tudo e não dobrou os filhos. Eu ia falar isso. Ou seja, ele continuou contando, né, os 10 filhos. Isso é fantástico, né? Exatamente. Porque não havia como substituir, né? E outra, você vai deixar de existir no dia que você morrer? Sua alma imortal permanecerá no céu com Cristo. Essa é a razão da nossa fé, né? Que o Senhor há de nos levar. Mesma coisa os filhos de Jó, eles não deixaram de existir, né? A Bíblia nos diz que nós vamos encontrar os nossos amados no céu, né? Exatamente, continuou com o dobro de filhos. Alguns já não estavam mais
na terra com ele, mas eles ainda estavam no céu com o Senhor. A Sandra quer falar, meu bem. Obrigada. Pelo contrário, por ele ser fiel, por ele ser justo e íntegro, aí que ele foi provado, né? E uma coisa importante é que a Bíblia vai nos dizer que vem provações maior do que nós podemos suportar? Não. O que pode vir é consequência daquilo que você fez. E aí pode ser uma consequência muito terrível. Mas quanto a provações, a Bíblia diz que não vem provações maiores do que nós podemos suportar. Tá? Não vem. E isso é parte de confiar no Senhor. Entender isso e confiar que a palavra nos diz isso é parte de entender a soberania de Deus. Porque se eu não entendo que Deus é soberano, eu não entendo também que Deus é quem controla o nível de provação que pode chegar na minha vida. Agora, será que se eu for bem crente, bem certinho, bem bonitinho, bem igual Jó, nunca sofrerei nada? Se isso acontecer, sua fé também não será refinada. Então vai acontecer. Oi? Exatamente. Porque nós estamos num mundo caído. O pecado de Adão nos alcançou. Vamos em frente. Porque nós estamos. Se você não sabe a história de Jó, você está querendo saber como é que foi que Jó reagiu a essas notícias todas. Se descabelou, já começou, por quê, não quero mais saber, não quero mais saber de nada, vou pular do próximo precipício. Como foi, né? Então eu vou ler Jó 1, 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Jó sofreu? Claro que sofreu. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, raspou sua cabeça. Isso era sinal de sofrimento. Era a forma que eles externalizavam o sofrimento. Tá? Claro que sofreu. E no caminhar do livro de Jó, você vai ver o quanto ele estava sofrendo. Mas ele não abandona o Senhor. E a Bíblia nos diz que com o rosto em terra, pode passar, Andrei, ele adorou. Adorou. Quem de nós conseguiria fazer isto? Quem? Por muito menos a gente fica de mal de Deus bem uma semana. Que nós somos tão, né, a começar por mim, nós, tão crianças às vezes na nossa fé, né? E Jó prostra seu rosto em terra e adora ao Senhor. Só esse versículo aqui, lido depois de tudo que acontece com Jó, já serviria para a gente dizer, eu tenho que caminhar muito para crescer um pouco na minha fé. Eu preciso aprender a confiar no Senhor. Pode passar mais um, filho. Jó nos mostra que a verdadeira fé vai além do que nós recebemos de Deus. Ela está enraizada no caráter imutável de Deus e na certeza de que Ele é digno de adoração, independente das circunstâncias. Sabe o que os nossos irmãos que morriam no Coliseu faziam quando estavam para morrer? Adoravam. E era isso que causava tanta perturbação, né? Adoravam. Tinham medo? Com certeza, meus irmãos, tinham medo. Mas adoravam.
E Jó é um exemplo de confiança na soberania de Deus. Porque nós vamos enfrentar adversidades, em nome de Jesus, muito menores do que essas que nos são narradas, mas precisamos confiar em Deus. Pode passar mais um, Andrei? Nós estamos acabando. Quer falar? Ah, pensei que você queria falar. Não, mas tem 40 e tantos capítulos de Jó ainda para a gente estudar, fica tranquilo. Jó não compreendia o porquê do seu sofrimento, mas ele escolheu confiar em Deus, mesmo assim. Confiar em Deus é uma escolha que nós precisamos fazer. Eu tenho certeza que se nós perguntássemos ao Rogério e à Sara como foi possível continuar confiando em Deus, eles escolheram confiar em Deus. E nós precisamos fazer isso, meus irmãos. A gente não precisa passar por uma grande tragédia. A gente precisa confiar em Deus em todos os momentos. Você já parou para pensar, e aqui vou dar um exemplo no casamento. Inclusive, aproveitando para lembrar vocês que terça-feira retorna a célula de casais, tá? Essa primeira célula, que vai ser uma célula especial, vai ser aqui no salão do fundo da igreja. Espero vocês aqui terça-feira. 7:50 para a gente começar 8 em ponto, tá? Você já percebeu que até coisas como lutas no casamento, muita gente decide não confiar em Deus, mesmo quando são dois cristãos? Eu sei que é difícil, tá? Eu não tenho dúvida disso. Eu já participei de separação de casais cristãos, onde havia um sofrimento profundo, profundo mesmo, de uma das partes, ou às vezes das duas. Mas nós precisamos escolher confiar em Deus. E quando escolhemos confiar em Deus, buscar a ajuda que Ele coloca no nosso caminho e fazer aquilo que a palavra nos ensina. Às vezes, numa doença, nós decidimos não confiar em Deus. E só buscamos ao Senhor quando todos os prognósticos são negativos, só me resta a oração. A oração era o que você tinha desde o começo. A gente não pode ficar no só me resta a oração. É desde o começo. Jó escolhe confiar em Deus. E confiar que a soberania de Deus está acima do entendimento humano. Às vezes Deus muda situações e você não compreende. Algo que hoje parecia ser terrível se transforma numa bênção lá na frente. Numa bênção. Eu acompanhei o caso recentemente de uma pessoa que estava tentando vestibular para medicina, conseguiu a vaga do FIES e a faculdade postergou por 1 ano. Entrei com mandado de segurança, consegui eliminar, e a faculdade veio e disse: eu não consigo matricular ele no próximo semestre porque eu não tenho turma de próximo semestre. E eu pensei, Deus, mas como isso? Parece que nada dá certo, filho de crente, crente. E aí, então, veio a matrícula agora. As regras do FIES mudaram, a forma que eles distribuíram a renda da família mudou, e Deus mostrou a sua graça, que a diferença que eles vão pagar hoje é muitíssimo menor do que a diferença que eles pagariam no início do ano de 2025. Estavam procurando um lugar para morar, chegaram na imobiliária. Não tem nada dentro do que vocês querem, uma coisa específica. Gostaria que fosse um lugar no fundo de casa de pessoas mais idosas, para que não ficasse longe, perto da universidade, que não é uma coisa fácil para São Paulo, perto da universidade. Eu não tenho nada, não vai aparecer nada. Saíram em menos de 10 minutos, a imobiliária ligou e falou assim: acabou de entrar um imóvel exatamente como vocês queriam. É mão de Deus ou não é? A situação que parecia ruim, Deus transforma. Isso é confiar na soberania de Deus. Claro que esse é um exemplo pequeno perto do exemplo de Jó, mas é confiar na soberania de Deus. Mais um, Andrei. Indo para o final, as perguntas que nós devemos levar para essa semana. Como nós reagimos quando nós enfrentamos perdas e sofrimentos? Como?
Nosso desafio é crescer para cada dia reagir com mais confiança. A nossa fé em Deus depende das bênçãos materiais que nós recebemos ou ela está baseada no relacionamento íntimo que nós temos com Ele? Nós acompanhamos nossos irmãos vivendo lutas, nós passamos por lutas, mas nós confiamos em Deus. Como nós podemos aprender a adorar a Deus mesmo nos momentos de dor e dificuldade? Como Jó fez. Como? É conhecendo a Deus, conhecendo. Porque quando eu caminho muito tempo com alguém, eu conheço esta pessoa. Não conheço? É isso que nos faz confiar, é conhecer o Deus com quem nós andamos. Se você não conhece a Deus, você acha que Ele pode titubear. Mas se você conhece, você sabe que Ele não vai. Não é? E por fim, eu queria ler para vocês essa frase que falou profundamente ao meu coração. Nós não somos, não é minha, tá? Nós não somos aceitos pela nossa capacidade de permanecer. Somos aceitos pela capacidade daquele que permaneceu, levando sobre si nossos pecados e dores. É em Cristo que nós encontramos a capacidade de permanecer, porque Ele já fez isso. Ok? Espero que a gente vá junto nessa jornada aí pelo livro de Jó. Sei que vai ser abençoada, que nós vamos aprender muito. Esse livro é concluído com Deus. 70 perguntas que Deus nos faz, é a conclusão desse livro. E cada uma delas é fantástica. Cada uma delas é fantástica, tá? Eu quero convidar, depois eu vou passar a palavra para o pastor Felipe, que ele vai iniciar a assembleia, mas hoje eu vou convidar o pastor Sinésio para orar aqui com a gente, para finalizar a EBD. Pastor Sinésio, hoje eu ouvi uma frase que é assim, cada fio de cabelo branco é lembrando que nós estamos numa batalha contra a morte. Aí eu cheguei à conclusão que nós estamos muito guerreiros, viu? Porque eu sei que eu mesma sou uma que você só não está vendo os cabelos brancos, porque tem muita tinta aqui. Estamos juntos nessa batalha cada vez mais. Vamos orar encerrando, aí depois a palavra está com o pastor Felipe. Pai querido, muito obrigado pela palavra do Senhor que veio aos nossos corações nesta manhã. Pai, como precisamos crescer na soberania do Senhor, na Tua fidelidade, independente das circunstâncias, no Teu amor invariável sobre nossas vidas. Pai, nós o adoramos exatamente por isso. Pai, em qualquer luta, tribulação, sofrimento, e muitos já experimentaram um pouco disso, nós temos que saber que o Senhor jamais nos abandona ou nos abandonou. Ainda que o sentimento diga o contrário, que os pensamentos, às vezes, malignos dizem o contrário. Mas a Tua palavra, Deus, é que determina nossos passos em direção ao Senhor. E obrigado, ó Pai, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você estará sempre conosco. Jesus foi claro para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, como igreja do Senhor, venceremos também. Muito obrigado. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.